Olá, muito boa tarde a você. Foi sancionada há 10 meses a lei do Uber e finalmente regulamentada aqui no DF. O Buriti apresentou detalhes agora há pouco. A lei aprovada libera o uso de aplicativos para o transporte de passageiros na capital e pode mexer nas tarifas. Ao vivo, a Érica Blaine tem as informações com a gente. Uma boa tarde, Érica. Pode vir aumento por aí? Olá, Orengo. Olá, Cláudio Humberto. Olá a todos. Pois é, pode vir aumento sim, Orengo. Isso porque o governo vai passar a cobrar imposto das empresas que fazem o transporte individual de passageiros. E esse imposto, com certeza, vai ser repassado aí para o consumidor. O governo acredita que seja uma taxa aí de 10 centavos, algo insignificante para o consumidor, mas que vai fazer aí algum significado para a arrecadação do GDF. E essa cobrança ela vai ser baseada no número de quilômetros rodados. Por isso, as empresas agora devem passar também para o governo essa informação, além do número de motoristas, número de carros, números aí de como realmente transitam aí esse tipo de transporte. As empresas devem passar essas informações e os motoristas devem agora passar a fazer um cadastro junto mobilidade. Exige uma série de documentos, entre eles, obviamente, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima B e também nada consta judicial, nada consta criminal. Outra modificação também, que na verdade já existe aí, na verdade, os carros devem ter 4 portas, ar-condicionado, que já é mesmo uma exigência do Uber, por exemplo, mas também agora existe um período de adaptação para esse novo decreto. Para as empresas, informações ao governo e para os motoristas se cadastrarem junto à secretaria 120 dias. Orengo. Obrigado, Érica, trazendo informações. Tivemos ali um rápido probleminha. Agora, Cláudio Humberto, se o governo mexeu no Uber, vem aumento por aí. Pode vir taxa? Pois é, mas não necessariamente, né? É uma taxa que o governo pretende com essa taxa financiar um fundo de assistência ou de manutenção de transportes públicos, o que é boa a ideia. Tomara que isso não impacte muito no preço final do transporte, o que não seria justo com o cidadão. Está de parabéns o GDF, é a primeira lei em uma unidade da federação que finalmente regulamenta o Uber. Somente o governo do Distrito Federal e a Prefeitura de São Paulo que tem iniciativas. A Prefeitura de São Paulo também tem iniciativa nesse sentido, mas a unidade da federação é a primeira a regulamentar a atividade por uma lei e também por decretos. É importante que isso tenha acontecido porque agora o Uber e outros aplicativos também semelhantes saíram de uma certa clandestinidade. Todos são legais, todos estão regulamentados, todos têm o direito de trabalhar e nós temos o direito de escolher como queremos ser transportados. Se por táxi, Uber, lombo de burro, ônibus, o que for, o direito é todo nosso. E o Tribunal Superior Eleitoral retomou hoje cedo o julgamento da ação que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer. Ontem, 4 dos 10 pedidos das defesas de Temer e Dilma foram negados. Agora a análise é do pedido mais importante: se mantém ou não as provas da Odebrecht no processo. O relator ministro Herman Benjamin defendeu que sim. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Renata. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Debate longo, em alguns momentos até um pouco tenso. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, chegou a dizer que o relator, Herman Benjamin, usava argumentos falaciosos também, pediu para que ele agilizasse ali a votação exatamente com relação a essa preliminar apresentada pela defesa, porque a defesa argumenta o seguinte, que a ação original, a gente lembra que é uma ação do PSDB, que argumenta que houve abuso de poder político, abuso de poder econômico, argumenta que a chapa Dilma Temer teria recebido dinheiro oriundo de propina da Petrobras. Então, nessa ação original, inicial, não tem nada sobre a delação da Odebrecht, que por sinal veio depois. E aí sim, quando veio à tona essas delações da Odebrecht, aí sim o ministro relator acrescentou. Então a defesa argumenta, olha, não teve origem com relação a isso, então não deve ter. Só que, por outro lado, o próprio relator diz que tudo isso que foi apresentado por esses delatores são argumentos muito importantes e devem sim constar porque especificam ali, né, colocam exatamente como foi feito esse repasse, caixa 1, caixa 2, toda aquela história. Então, esse debate está acontecendo agora, nós temos imagens ao vivo lá do TSE, aí você vê
ver o próprio relator, ministro Herman Benjamin, ainda falando. E aí, Rodrigo, o que ficou acertado? A gente lembra aqui que tem essa sessão que começou hoje às 9 horas da manhã. Estão previstas sessões também para amanhã às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. No entanto, os ministros estão vendo que pelo andar da carruagem, eles vão precisar de mais tempo. Então, o que ficou acertado? Que o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, vai conversar com a presidente do Supremo Tribunal Federal para que amanhã não haja uma sessão. Em geral, as sessões do Supremo acontecem às 2 horas da tarde, então amanhã não haja essa sessão para que possa ocorrer no TSE uma sessão ininterrupta. Então, eles vão começar às 9 horas da manhã e não tem prazo, não tem horário para terminar. E se for preciso também, eles podem ter sessões na sexta ou até mesmo no final de semana. Isso o martelo não foi batido, mas é isso que tende a acontecer, porque a gente está vendo que realmente é uma sessão longa, uma sessão demorada, com vários detalhes, né? Muitos detalhes realmente, e que o ministro relator quer ter o tempo aí suficiente para que ele possa falar tudo que ele preparou com relação a isso. A sessão, esse julgamento, como a gente disse, começou ontem, foram 3 horas de sessão, de julgamento, e a repórter Camila Lopes fez uma reportagem especial para a gente. Vamos ver. A sessão começou com a leitura de um resumo do relatório do ministro Herman Benjamin. Em seguida, o advogado José Eduardo Alckmin, representante do PSDB, afirmou que a presidente Dilma Rousseff tinha conhecimento do esquema de captação de recursos ilegais para o financiamento de campanha. Usou uma das testemunhas, João Santana, para se referir à ex-presidente Dilma Rousseff. Infelizmente, ela sabia, inclusive, que recursos que estavam sendo utilizados para pagamento de sua campanha eleitoral, de seu marqueteiro, eram recursos de Caixa 2. O defensor da ex-presidente Dilma Rousseff rebateu a tese de separação das contas e pediu a anulação das delações da Odebrecht e dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Os fatos trazidos pelo grupo Odebrecht e por João Santana e Mônica Moura não guardam qualquer relação com as ações originais. Se entrarmos no site do TSE e pedirmos prestação de contas de Michel Temer, não vamos encontrar. Vamos encontrar, não foi prestada. Claro que não foi. A prestação é única. A prestação foi prestada junto com Dilma. É a assinatura de Dilma, de Michel e de Edinho Silva, que foi o único tesoureiro. Já o advogado de Temer rebateu. A tese da separação, tal qual todos os nossos argumentos, não contraria em absolutamente nenhuma decisão dessa Corte. Quem não praticou a conduta não pode ser apenado com base no princípio constitucional da individualização da pena. Portanto, em relação ao presidente Michel Temer, de igual sorte, o processo deve também ser julgado improcedente. O representante do Ministério Público Eleitoral, Nicolau Dino, defendeu a análise conjunta das contas de Dilma e Temer e pediu a condenação da chapa por abuso de poder político e econômico. Há elementos robustos que evidenciam a prática de abuso de poder econômico e, portanto, a justificar, nos termos da legislação eleitoral, a cassação da chapa, a cassação da chapa como um todo, a fim de que se casse o diploma dos representados e se declare a inelegibilidade da senhora Dilma Rousseff, tendo em vista que, em relação a ela, os elementos dos autos apontam que ela tinha efetivamente conhecimento da ocorrência dos fatos configuradores de abuso de poder econômico. Assim que começou a leitura do voto, o ministro relator Herman Benjamin, ainda sem entrar no mérito do julgamento da chapa Dilma Temer, defendeu que seja feita uma reforma eleitoral para evitar casos de Caixa 2. Sem esta reforma político-eleitoral abrangente e corajosa, os erros e tentações problemáticas das disputas eleitorais, objeto dessas 4 demandas, se repetirão nos próximos pleitos. As ações agora sob julgamento são filhas de um sistema político eleitoral falido, com campanhas altamente sofisticadas e caríssimas, caracterizadas por multiplicidade de partidos de aluguel e coligações estapafúrdias, onde se negocia abertamente aquilo que é pago pelo povo, o tempo gratuito, que não é gratuito, do rádio e da televisão. Por fim, Herman Benjamin e os demais ministros do tribunal analisaram as preliminares apresentadas pela defesa. As 4 foram rejeitadas.
E agora os ministros discutem, Cláudio Humberto, se podem ou não utilizar novas provas colhidas ao longo do processo. Olha, exatamente, essa é a discussão. Eu conversei já com várias pessoas, a gente tem que conversar todos os dias, a gente conversa com todo mundo, com ministros, com ex-ministros, também com juristas e tal. E há um consenso no sentido de que é inescapável a inclusão dessas novas provas no processo. A alegação do advogado da Dilma, por exemplo, de que a delação da Odebrecht, do marqueteiro João Santana e da mulher dele não tem nada a ver com o processo, isso sim é que é falacioso, para usar uma expressão que em voga nesse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. Porque, afinal de contas, a Odebrecht foi quem financiou, com dinheiro roubado da Petrobras, a campanha que foi tocada pelo João Santana, que também confirmou tudo isso, e confirmaram ambos a participação de Dilma na safadeza. Como não incluir isso no processo? Como não considerar uma prova tão gritante do delito que está sob julgamento neste instante? Além do mais, há um princípio geral de direito eleitoral, segundo o qual é preciso que se tome conhecimento, se acrescentem aos autos do processo tudo aquilo que puder configurar uma interferência espúria durante a eleição. Essa, inclusive, essa é uma expressão de juristas. Uma interferência espúria, qualquer interferência espúria no processo eleitoral tem que ser objeto mesmo de um processo dessa natureza. Portanto, isso deve ser acolhido, devem ser acolhidos os depoimentos de Marcelo Odebrecht e também dos marqueteiros. O que a gente vê no TSE hoje é o que se poderia chamar de duelo de titãs. São todos muito competentes, né? Todos, quando acabam de falar, você fica com a impressão de que ele tem que estar coberto de razão. Aí vem um outro ministro, um outro advogado e com uma alegação, ou o Ministério Público, com alegações sempre muito bem feitas. É uma decisão difícil, mas esperamos que isso acabe logo, acabe ainda esta semana. A seguir, a polícia encontra bebê raptado no Agarrã. Mulher de 25 anos roubou a criança que estava internada. O Band Cidade volta já.